Irmãos, a brincadeira que está acontecendo esses dias aqui na igreja é que a gente está tendo um mês de julho americanizado. Nós tivemos a alegria, no início do mês, de receber aqui o doutor reverendo Joel Bick, e ele esteve pregando a nós durante uma semana inteira na Igreja Presbiteriana Nacional e aqui na igreja também. E ao longo dessa semana agora, nós tivemos a oportunidade de ter a nossa escola bíblica de férias. E contamos com a coordenação e participação do Dr. Dennis Watts e também da colaboração da sua esposa Jenny, do Benjamin e do Samuel. E aqui não está o Jonathan, que está lá nos Estados Unidos, é o quinto membro dessa família. O Dr. Dennis Watts, ele é presbítero regente da Igreja Presbiteriana da América dos Estados Unidos. Ele é presbítero ali no Mississippi, na igreja de Madison, que é um dos condados que tem no Mississippi, perto da cidade de Jackson, aonde eu morei, e nós nos conhecemos lá ainda, no período que eu morava lá. E também o presbítero Dennis tem atuado tanto no presbitério local dele, mas uma função muito importante, que é a de ser o presidente do Comitê de Relações Intereclesiásticas da denominação deles, da PCA. Então, a PCA, a Igreja Presbiteriana da América, é hoje a principal denominação reformada do mundo. E eles possuem, assim como a gente tem na IPB, uma comissão especializada em manter as relações internacionais com igrejas de outros países, com igrejas reformadas e presbiterianas. E o Dr. Dennis hoje ele é o presidente desse comitê, o Relações Públicas, ou Relações Internacionais desse comitê. Hoje pela manhã ele esteve ensinando uma aula de escola dominical para nós, muito boa, em Filipenses capítulo 1, depois você pode ouvir a gravação dessa aula, e hoje à noite ele é o nosso pregador. Dr. Dennis, thank you very much for being here with us. It's a joy to have you and your family and Jenny and the boys helping us over this week. I was just translating about some of the things that we've done, and we pray that the Lord would use your life as a preacher of the ministry of gospel to us tonight. Okay. Thank you, and thanks to the session for inviting us to come and for inviting me to bring the word tonight. Obrigado pelos presbíteros da igreja, pelo conselho, por ter nos convidado para estar com vocês nessa época do ano. So, we're going to be looking at Matthew 11, verses 2 to 6. Nós vamos aprender nessa noite a partir de Mateus capítulo 11, versículos 2 a 6. So in this morning's sermon, we saw that Israel needed a mediator to worship God because of their sin. E no sermão dessa manhã nós vimos que Israel precisava de um mediador no relacionamento deles com Deus por causa do pecado deles. And we saw that Moses was that mediator. E a gente viu que Moisés foi esse mediador. Because he alone was allowed to draw near to the Lord while the rest of Israel had to worship from afar. Porque ele apenas era o único que podia se achegar à presença de Deus, enquanto Israel precisava ficar adorando de longe. We then saw that Moses wrote down what the Lord said to him, and he read this to the people. E nós vimos que Moisés escreveu as palavras do Senhor e leu as palavras do Senhor para o povo. And he offered sacrifices on behalf of their sins and said, "Behold, the blood of the covenant." E ele ofereceu sacrifícios ao Senhor em nome do povo e ele disse: "Vejam, este é o livro da aliança, o sangue da aliança." And in Hebrews we learn that the blood of bulls and goats though cannot forgive sin. E em Hebreus nós vimos que o sangue dos touros e dos animais não poderia de fato causar a remissão de pecados. So that the picture pointed to in Exodus 24 was a picture painted about Jesus Christ. Então a imagem que nós vimos sendo pintada em Êxodo 24, na verdade é uma imagem sobre Jesus Cristo. A mediator that was better than Moses. Um mediador que era melhor do que Moisés. As Jesus died once and all for all our sins. Uma vez que Jesus morreu de uma vez por todas para resolver o problema dos nossos pecados. So tonight as we study this passage in Matthew, we'll learn two things. Então quando nós estudarmos essa passagem de Mateus hoje à noite, nós vamos aprender duas coisas. First, our expectations of Jesus are limited by our lack of understanding of who Jesus is. As nossas expectativas a respeito de Jesus são limitadas pela nossa falta de entendimento de quem Jesus é. And second, that Jesus is the only one who can bring us salvation. E nós vamos ver em segundo lugar que apenas Jesus é aquele que pode nos trazer a salvação. So let's look at the text. Então vamos agora, eu vou ler para a gente Mateus capítulo 11, versículos 2 a 6. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Ora, tendo... Yeah, that'll do that. Ele vai ler primeiro em inglês e depois eu vou ler em português. Now when John heard in prison about the deeds of the Christ,
Quando João ouviu no cárcere falar sobre as obras de Cristo, he sent word by his disciples and said to him, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: Are you the one who is to come, or shall we look for another? És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? And Jesus answered them, E Jesus respondendo disse-lhes: Go and tell John what you see and hear. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. The blind receive their sight and the lame walk. Os cegos veem, os coxos andam, Leopards are cleansed and the deaf hear, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, and the dead are raised up. os mortos são ressuscitados, And the poor have good news preached to them. e aos pobres está sendo pregado o evangelho. And blessed is the one who is not offended by me. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. So the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. A grama seca e a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Let us pray. Vamos orar. Our Lord and our Father, Ó Senhor Deus e nosso Pai amado, the one and only true and living God, o único Deus verdadeiro e que está vivo, we look to you tonight as the wellspring of all truth, nós recorremos ao Senhor como a fonte verdadeira de toda a verdade, in order that you might help us understand your truth, a fim de que o Senhor nos ajude a entender a sua verdade, to embrace your truth, a abraçar a sua verdade, to love your truth, a amar a sua and verdade to obey your truth. e a obedecer a sua verdade. For we ask it in Jesus' name. Nós pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Ronald Reagan, the 40th president of the United States, O Ronald Reagan, que foi o 40º presidente dos Estados Unidos, he composed a letter to a minister who had questioned the divinity of Christ. ele escreveu uma carta a um ministro que questionou a divindade de Cristo And had accused Reagan of having a Sunday school theology. e acusava o Reagan de ter uma teologia de escola dominical. And in his letter, Reagan wrote, E nessa carta o Reagan escreveu o seguinte: Perhaps it is true that Jesus never used the word Messiah with regard to himself, talvez seja verdade que Jesus nunca usou a palavra Messias em relação a si mesmo, although I'm not sure he didn't. apesar de que eu não tenho certeza se ele não usou. But in John 1:10 and 14, Mas em João capítulo 1, 10 e 14, he identifies himself pretty definitely and more than once. ele se identifica de fato, definitivamente, como um Messias. Is there really any ambiguity in his words? Será que de fato havia qualquer ambiguidade nas suas palavras? I am the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. No man cometh to the Father except by me. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. And in John 10 he says, E em João capítulo 10 ele disse: I am the Father and the Father in me. eu estou com o Pai e o Pai está comigo. And he makes reference to being with God before the world was, E ele faz referência ao estar com Deus antes mesmo que o mundo fosse mundo. and sitting at the right hand of God the Father. E estar sentado à destra do Pai. These and other statements he made about himself Essas e outras declarações ele fez a respeito de si mesmo, foreclose, in my opinion, porque na minha opinião, any questions to his divinity. isso encerrava qualquer questionamento sobre a sua divindade. It doesn't seem that he gave any of us a choice. Não nos parece que ele nos deu qualquer opção. Either he was what he said he was, Ou ele era exatamente o que ele dizia que ele era, or he was the world's greatest liar. ou ele era o maior mentiroso do mundo. And it's impossible for me to believe E para mim é impossível de crer that a liar or a Charleston Que could have had the effect on mankind that he had que um mentiroso ou um charlatão poderiam ter o efeito sobre a humanidade que ele teve for the last 2,000 years. pelos últimos 2000 anos. We could ask, A gente poderia se perguntar: would even the greatest of liars será que até mesmo o maior de todos os mentirosos carry his lie through the crucifixion poderia levar essa mentira até a crucificação, when a simple confession would have saved his life? quando uma simples confissão poderia ter salvado a vida dele da cruz? Did he allow us the choice you say that you and others have made Será que ele nos permitiu a escolha que você e outros têm feito to believe in his teachings de crer nos seus ensinamentos, but reject his statements about his own identity? mas rejeitar as suas afirmações sobre a sua própria divindade? And I still can't help but wondering E eu também não consigo parar de pensar how we can explain away what to me is his greatest miracle, que a gente não consegue sequer explicar o que para mim é o maior de todos os milagres, and which is recorded in history. que está registrado na história. No one denies that there was such a man that existed, Ninguém nega que um homem como esse existiu, that he lived and was put to death by crucifixion. que ele viveu e morreu pela crucificação. So where's the miracle that I spoke of? Então qual é o milagre do qual eu estou falando?
Well, consider this and I'll let your imagination translate the story into our own time. Então, considere isso que eu estou falando e deixe a sua imaginação traduzir isso como uma história para os nossos próprios dias, Possibly into your own hometown. até mesmo para a sua vida na sua cidade. A young man whose father is a carpenter Considere um jovem cujo pai é um carpinteiro, grows up working in his father's shop. cresce trabalhando na carpintaria do seu pai, And one day he puts down his tools e um dia ele simplesmente abandona suas ferramentas and walks away from his father's shop. e sai da loja do seu pai. He starts preaching on street corners Ele começa a pregar nas esquinas and in the nearby e countryside, também na área rural por perto, walking from place to place, indo de lugar em lugar, preaching all the while, sempre pregando, even though he's not an ordained minister. mesmo não sendo um ministro ordenado. He never gets further than an area perhaps 100 miles from his house. Ele nunca vai mais longe do que uma área de 160 quilômetros da sua casa. And he does this for 3 years. E ele faz isso por 3 anos. Then he's arrested, tried, and convicted. Então ele é preso, ele é levado perante os juízes e na corte. There's no court of appeal, Não existe uma corte de apelo. so he's executed at the age of 33 Então ele foi morto na idade de 33 anos, alongside 2 common thieves. ao lado de 2 ladrões comuns. Those in charge roll dice to see who gets his clothing. Aqueles que estavam responsáveis lançaram dados para ver quem ia ficar com a roupa dele. The only possession that he A has. única posse que ele de fato tinha. His family cannot afford a burial place, A família dele nem tinha dinheiro para pagar um lugar para enterrá-lo. so he's interred in a borrowed tomb. Então ele foi colocado numa tumba emprestada. End of story? Será que esse é o fim da história? No. Não. This uneducated, propertyless young man Porque esse homem que não tinha propriedades e não recebeu educação formal has for 2,000 years tem por 2000 anos had a greater effect on all the world tem tido um efeito maior em todo o mundo than all the rulers, do que todos os governantes, kings, todos os reis, emperors, todos os imperadores, conquerors, todos os conquistadores, generals, todos os generais, admirals, todos os comandantes, scholars, todos os estudiosos, scientists, cientistas, philosophers filósofos who have ever lived. que sequer viveram. All of them put together. Se você juntar todos eles. So how do we explain that Então como é que nós explicamos isso? unless he really was who he said he Ao was? menos que ele seja exatamente quem ele diz ser. So in our passage today, Então na nossa passagem hoje, we find John the Baptist in prison a gente vê que João Batista está na prisão for having confronted the public sin of Herod Antipas por ter confrontado publicamente o pecado de Herodes Antipas, in Herod's divorce and unlawful marriage no caso do divórcio de Herodes, no seu casamento que não era legal, to his brother's wife, com a irmã com a esposa do seu irmão, who was also his niece. que também era sua própria sobrinha. So John was a faithful prophet, Então João era um profeta fiel do Senhor, the last Old Testament prophet, if you will. o último profeta do Antigo Testamento. He came preaching, repent, for the kingdom of heaven is at hand. E ele veio pregando, vejam, arrependam-se porque o reino dos céus está às portas. I baptize you with water Eu batizo vocês com água for repentance, para arrependimento, but he who is coming after me is mightier than I, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, whose sandals I'm not worthy to carry. cujas sandálias eu não sou digno nem de desatar. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. His winnowing fork is in his hand, A sua ceifa está na sua própria mão, a sua forca está na mão. and he will clear the threshing floor E ele vai limpar o chão que está sujo. and gather his wheat into the barn, E ele vai juntar todo o trigo no seu celeiro. but the chaff he will burn with unquenchable fire. Mas toda aquela palha descartável ele vai queimar com um fogo inextinguível. John was God's appointed herald for Jesus. Então, João era o mensageiro que foi indicado por Deus em nome de Jesus. Having said, behold, the Lamb of God, E ele disse, vejam, eis o Cordeiro de Deus, who takes away the sin of the world. que tira o pecado do mundo. This is he of whom I said, Ele é aquele a respeito de quem eu disse, after me comes a man who ranks before me, because he was before me. após mim vem um homem que está acima de mim, porque ele vem antes de mim. I myself did not know him, Eu mesmo não o conhecia, but for this purpose I came baptizing with water, mas por esse propósito eu vim batizando com água, that he might be revealed to Israel. para que ele seja revelado a Israel. I saw the Spirit descend from heaven like a dove, Eu vi o Espírito Santo descendo do céu como uma pomba, and it remained on e him. permaneceu sobre ele. And I myself did not know him, but he who sent me with baptized with water said to me, Mas eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse a mim,
And I have seen and bore witness that he is the Son of God. E eu testemunho e dou testemunho de que ele de fato é o Filho de Deus. And then Jesus says of John in the section following our passage, E Jesus disse a respeito de João na passagem seguinte, a prophet? profeta? Yes, I tell you, and more than a prophet. Sim, eu digo a vocês que ele é mais do que profeta. This is of he of whom it is written, Ele é aquele a respeito do qual está escrito: Behold, I send my messenger Veja, eu envio adiante de vocês o meu mensageiro, before your face, who will prepare your way before you. aquele que preparará o meu caminho diante de vocês. Truly I say to you, Em verdade vos digo among those born of women there has risen no one greater que entre aqueles nascidos de mulher não há ninguém maior do que than John the João, Baptist. João Batista. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Mas aquele que é o menor do reino dos céus ainda é maior do que ele. So John knew the identity of Jesus, Então João conhecia a identidade de Jesus, the significance of a Jesus, significância de Jesus and the purpose of Jesus' coming. e o propósito da vinda de Jesus. But as we've seen throughout the Old Testament, Mas assim como a gente viu durante o Antigo Testamento, prophets didn't always have a complete picture of that which they were prophesying. muitas vezes os profetas não tinham uma visão clara e completa a respeito daquilo que eles estavam profetizando. And this appears to be the case with John. E esse parecia ser o caso com João. In Matthew chapter 3, when Jesus came to be baptized, Então em João capítulo 3, quando Jesus veio para ser batizado, John didn't want to do it. João Batista não queria batizá-lo. He seems that John knew the Messiah who would take away the sin of the world had to be perfect, Aparentemente João sabia que o Messias que ia tirar o pecado do mundo tinha que ser perfeito, righteous, tinha que ser justo and blameless. e tinha que ser sem pecado. And so John was confused as to why Jesus had to be baptized. Então João estava confuso porque Jesus tinha que ser batizado. So let us note in the first place that our expectations of Jesus are limited by our lack of understanding of who Jesus really is. Então vamos perceber em primeiro lugar que as nossas expectativas sobre Jesus são limitadas pela nossa falta de entendimento de quem Jesus realmente é. So John, even though he was in prison, was hearing about the work of Jesus. Veja, o texto diz que João Batista, apesar de ele estar na prisão, ele estava ouvindo sobre Jesus. So in verse 2 he writes, Então no verso 2 a gente vê Now when John heard in prison about the deeds of Christ, he sent word by his disciples. que quando ele estava na prisão e ouviu sobre os feitos de Jesus, ele mandou os seus discípulos. So preceding this request, Então, antes desse pedido de João, Matthew has recounted to us what Jesus had been doing. então Mateus nos contou o que Jesus estava fazendo. He'd been preaching and teaching, Ele estava pregando e ensinando, healing, ele estava curando, casting out ele demons, estava expulsando demônios, controlling the weather, ele estava controlando o clima com a tempestade. Desculpa aí, gente. and most importantly, forgiving E mais sins. importante do que tudo, ele estava perdoando pecados. And the corresponding passage in Luke E na passagem correspondente no livro de Lucas, adds that he raised a widow's son from the dead. também fala que ele ressuscitou o filho de uma viúva dos mortos. And moreover, E mais do que isso, John's disciples had previously come to os Jesus próprios discípulos de João anteriormente já tinham vindo a Jesus. and asked why Jesus and his disciples didn't fast as John and his disciples E did. perguntou por que os discípulos de Jesus não faziam jejum como os discípulos de João faziam. And Jesus had answered them that his presence among them meant E Jesus respondeu para eles que a presença deles no meio deles significava algo. it was not a time for mourning, but a time for celebration. Que não era um tempo de lamento, mas era um tempo de celebração. In fact, Matthew recognized in chapter 8, verse 17, Mateus já havia reconhecido lá no capítulo 8, versículo 17, that the work Jesus had been doing was a fulfillment of Isaiah 53:4, que a obra que Jesus estava fazendo era um cumprimento do que estava lá em Isaías 53:4, which we read earlier, que a gente leu mais cedo, and in which Isaiah had na prophesied, qual Isaías profetizou o seguinte: surely he has borne our griefs de fato ele carregou os nossos pecados, and carried our e sorrows, carregou os nossos sofrimentos, yet we esteemed him stricken, e nós o estimávamos ou reputávamos por aflito, smitten by God and afflicted. aquele sobre quem Deus infligiu toda a enfermidade. Yet John was having second thoughts about what God was doing. Mas João estava questionando o que Deus estava de fato fazendo. And this was not unusual for prophets. E isso não era incomum aos profetas. Remember, Jeremiah cried out to God, Você lembra quando Jeremias ergueu a voz dele diante do Senhor? saying, For whenever I speak, I cry out, I shout, violence and destruction. Todas as vezes que eu falo, eu clamo a Deus dizendo violência e destruição.
For the word of the Lord has become for me a reproach Porque a palavra do Senhor havia se tornado para ele uma reprimenda and derision all day long. e algo que ele questionava todo dia. And if I say I will not mention him or speak anymore in his name, E se eu falar, eu não vou mais mencionar o nome dele ou sequer falar algo a respeito dele. here is in my heart as it were a burning fire shut up in my bones. Porque dentro do meu coração existe como se fosse um fogo flamejando, queimando os meus ossos. And I'm weary with holding it in, and I cannot. E eu estou cansado ao carregar essa palavra e eu não consigo fazer isso. Or consider Elijah who cried out, Ou considere aquilo que Elias disse, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts. que eu tenho estado com muito ciúme a respeito do Senhor, o Senhor dos exércitos. For the people of Israel have forsaken your covenant, Porque o povo de Israel tem se esquecido da sua aliança, thrown down your altars, tem derrubado os seus altares and killed your prophets with the e sword. tem matado todos os seus profetas com a espada. And I, even I, am the only one left. E eu sou o único que sobrei. And they seek my life E eles buscam a minha própria vida to take it away. para me matar. And the prophet Jonah had fled in the presence of the E Lord. lembre-se quando Jonas fugiu da presença do Senhor. And he prayed, E ele orou ao Senhor. O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava na minha terra? That is why I made haste to flee to Tarshish. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. For I knew that you are a gracious God and merciful, Porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e um Deus bondoso. slow to anger and abounding in steadfast love, Tardio em irar-se e cheio em amor pactual. and relenting from disaster. E o Senhor suspende a sua mão da punição. Therefore now, O Lord, Então, Senhor, please take my life por from favor, me. tire a minha vida. For it is better for me to die than to live. Porque para mim é melhor morrer do que viver, disse Jonas. So these prophets were experiencing doubt and confusion Então esses profetas todos estavam experimentando confusão e dúvidas during times of trial, em momentos de sofrimento. and so was John. E esse era o caso com João Batista. He had spent his whole life calling Israel to repentance Ele tinha passado a sua vida adulta inteira chamando Israel ao arrependimento and preparing the way for e Jesus, preparando o caminho para Jesus. yet he's spending the last days of his life in prison. Mas os seus últimos dias estavam sendo gastos na prisão. So John, at this moment, was unsure about putting his trust in Jesus Então nesse momento ele estava incerto quanto a colocar sua confiança em Jesus. because he was unsure of what God was doing in the world Porque ele estava incerto quanto ao que Deus estava fazendo no mundo. and unsure of what God was doing in his E life. inseguro quanto ao que Deus estava fazendo na sua própria vida. John was a believer, De fato, ele era um crente, but he was human, mas ele era um humano. just like Jeremiah, Assim como Jeremias, Elijah, Elias, Jonah, Jonas, you, como você and me. e como eu. John had doubts. Ele tinha suas dúvidas. But we do see that even in his struggle to understand, Mas veja que até mesmo na luta dele para entender essas coisas, John did as we should do when we have doubts. ele fez aquilo que nós deveríamos fazer quando nós temos dúvidas. He went straight to Jesus Ele foi diretamente a Jesus and he asked, e ele perguntou: Are you the one who is to come, or shall we look for another? será que você é aquele que estava por vir ou deveremos esperar por outro? Perhaps John may have had a similar misunderstanding of the purpose of the Messiah's coming as others in that day. Provavelmente João tinha a mesma dificuldade de entender o propósito da vinda do Messias, assim como outros judeus tinham. Since Judah had fallen to the Babylonians in 586 BC, Desde os dias em que Judá tinha caído para os babilônios, desde de 586 a.C., the Jewish people longed for the day when the Messiah would be returned to their land, os judeus aguardavam o dia no qual o Messias retornaria a eles para a terra deles. and they would have a king ruling over them once more. E eles teriam um rei reinando sobre eles mais uma vez. And though they returned to their land in 538 BC under King Cyrus, E apesar de eles terem voltado para a terra deles no ano 538 sob o rei Ciro, they were still subject to the rule of Persia, eles ainda eram sujeitos ao reinado da Pérsia, then Greece, depois da Grécia and now Rome. e depois de Roma. And after more than 500 years of oppression by other peoples, E depois de mais de 500 anos de opressão debaixo de outros povos, the Jewish people were eager for a Messiah o povo judeu estava expectante por um Messias to lead them against Rome que pudesse liderá-los contra Roma and reestablish the earthly Jewish kingdom. e restabelecer um reino terreno dos judeus. Perhaps John's vision of the kingdom of God in his day Então talvez essa visão de João do reino de Deus nos seus dias was one in which those who repented would be blessed by the Messiah, seria uma na qual aquelas pessoas que se arrependessem seriam abençoadas pelo Messias and those that did not would be cursed. e aqueles que não se arrependessem seriam amaldiçoados. So if John had a picture of what the kingdom of God would be like, Então se João tivesse uma imagem do que o reino de Deus de fato seria,
and thought the Lamb of God, who he himself had announced would be the Messiah, e pensasse no Cordeiro de Deus, aquele que ele mesmo havia anunciado que seria o Messias, to bring about the kingdom as he envisioned it, para trazer o reino que ele mesmo tinha na sua cabeça, then we might understand his confusion. então a gente começa a entender um pouco a confusão dele. Do you think like this? Será que às vezes você pensa dessa forma? Do you have expectations of how our sovereign God should act to bring about his kingdom in Brazil? Será que você tem ideias de como Deus traria o seu reino soberano sobre países como o Brasil? I look at what's happening in America with crime, corruption, perversion, and decline of the church. Veja, eu observo o que está acontecendo no meu país em termos de crime, de corrupção, de perversão e inclusive o declínio da igreja. And I think, why is God not stopping E eu this? penso, por que Deus não está parando com essas coisas? Why isn't God bringing about a just ruler Por que Deus simplesmente não levanta um bom governante who will govern his people in que vai righteousness? governar sobre os americanos com justiça? Why isn't God bringing about revival in Por America que Deus não está trazendo um reavivamento, um avivamento nos Estados Unidos and growing his e church? fazendo a sua igreja crescer? Do you ask the same of Brazil? Será que você não faz as mesmas perguntas sobre o Brasil? But you see, the culture in which John and Jesus lived was not unlike the same time in which we live Mas veja, a cultura na qual João e Jesus viviam não é assim tão diferente da cultura na qual a gente vive, in both America and Brazil. tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. In the first century, No primeiro século, Jewish society was dealing with an unjust Roman rule and occupation. a sociedade dos judeus estava lidando com um império romano que era injusto na sua ocupação. A Hellenistic cultural influence, Uma influência cultural helenista, teaching that truth is relative, ensinando, por exemplo, que a verdade é relativa, that the highest good for man is pleasure. que o maior bem que uma pessoa pode procurar é o prazer. They had internal political power struggles, Eles tinham brigas políticas internas, blatant abuses of power, eles tinham abusos de poder expressos, and profound systemic e injustices. eles tinham injustiças sistêmicas profundas. The whole society of Judah and Galilee Toda aquela sociedade de Judá e da Galileia was deeply divided along partisan lines, era dividida por partidos políticos, with multiple competing com parties. partidos que competiam entre si. Protests sometimes gave way to riots, Protestos muitas vezes viravam rebeliões and they were a constant backdrop of all public e gatherings. eles aconteciam constantemente em ajuntamentos públicos. And some of the political parties E muitas até desses partidos políticos, had even organized militant elements, eles tinham até organizações militares which operated as terror organizations, que agiam como organizações terroristas, assassination squads, como times que assassinavam pessoas and e revolutionaries. revolucionários. So do those societal troubles sound familiar to us? Será que essas coisas, quando você ouve elas não são familiares? And are we looking for a Messiah who will save us from political idiocy or societal perversion? Será que nós estamos procurando por um Messias que possa nos salvar das questões políticas ou da perversão social? Or maybe we're looking for a Messiah who simply helps us to manage our physical, spiritual, and financial wealth? Será que estamos procurando um Messias que simplesmente nos ajude a lidar com a nossa condição física, espiritual ou com as nossas posses financeiras? Or perhaps we're looking for a Savior that will save, or Messiah that will save us from suffering and give us our best life now? Será que nós simplesmente queremos um Messias que vai impedir que a gente sofra e possa nos dar a melhor vida que a gente pode ter agora? So John had different expectations for the Messiah in his day, Então João tinha expectativas diferentes sobre o Messias nos seus dias. and sadly many of us today are still looking for another E Messiah. muitos de nós ainda hoje estão procurando por um outro tipo de Messias. And while we waste our lives looking for that Messiah E enquanto muitos de nós estão desperdiçando nossas vidas procurando por esse outro Messias, who meets our que expectations, possa atender às nossas expectativas pessoais, we're missing the one whose deliverance is far greater nós estamos perdendo aquele cuja libertação é muito maior than deliverance from personal suffering and societal troubles. do que simplesmente a libertação dos nossos problemas pessoais ou do nosso sofrimento social. We're missing the one we need Nós não estamos percebendo aquele que nós precisamos in order to be able to stand para que nós possamos permanecer in the face of the hostility of the world. em face da hostilidade do mundo. We're missing the one who frees us from slavery to sin. Nós estamos perdendo aquele que de fato nos liberta da escravidão do pecado. We're missing the one who rescues us from the wrath of God Aquele que nos resgata da ira de Deus and brings us true e peace. que nos traz a verdadeira paz. Jesus knew this about John, Jesus sabia isso sobre João and he knows this about us. e ele sabe isso a nosso respeito. So let us take note in the second place Então vamos ver agora em segundo lugar that Jesus is the only one that can bring us que salvation. Jesus é de fato o único que pode nos trazer salvação.
So Jesus responds to John's disciples and says, Então veja, Jesus agora ele responde aos discípulos de João o seguinte: "Go and tell John what you hear and see. Vão e digam a João aquilo que vocês veem e ouvem. The blind receive their sight, Os cegos estão vendo, and the lame walk. os coxos estão andando, Lepers are cleansed, os leprosos estão sendo purificados, the deaf hear, os surdos estão ouvindo, the dead are raised up, os mortos estão ressuscitando and the poor have good news preached to them." e aos pobres está sendo anunciadas boas novas. In the corresponding passage of this encounter in Luke, E quando nós vemos essa mesma história lá em Lucas capítulo 7, there's an additional fact added to this conversation. tem um fato adicional que é adicionado a essa conversa. When John's disciples asked Jesus if he is the one, Quando os discípulos de João perguntam a ele se ele de fato é aquele, it says, ele diz: "In that hour he healed many people of diseases and plagues, naquele mesma hora ele curou muitas pessoas das suas doenças e pragas and evil spirits, e de demônios. and on many who were blind he bestowed sight." E muitos daqueles que estavam cegos lhes foi dada a visão. So we see that Jesus didn't answer John with just words, Então veja que Jesus não simplesmente respondeu a João só com palavras, but he showed him what he was doing mas ele mostrou a João o que ele estava fazendo, by showing John's disciples that the things that John was hearing were indeed a true. mostrar para os discípulos de João que as coisas que eles estavam ouvindo eram de fato verdade. And we should take comfort E nós deveríamos ser confortados that Jesus knows our propensity to live by sight rather than by faith. que Jesus conhece a nossa propensão de viver por vista e não viver por fé. He recognizes the frailty of our faith, Ele reconhece a fragilidade da nossa fé and he understands our doubts. e ele entende nossas dúvidas. He knows we often need to see his word in action Ele sabe que muitas vezes nós precisamos ver a palavra dele em ação in order to be encouraged. para que sejamos encorajados. We need an object lesson, if you will. Nós precisamos de uma lição visual, se é isso que a gente poderia dizer. So let me give you an example. Então deixa eu tentar te dar um exemplo. We have a rainbow, Sabe o arco-íris which was the sign given to Noah that the Lord would never destroy the earth again with a flood. que foi dado a Noé como um sinal de que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. God used then and continues to use today Deus usou o arco-íris naquela época e continua usando hoje. a common natural phenomenon Um fenômeno natural comum na natureza, as a sign of his uncommon divine promise como um sinal das coisas incomuns das suas promessas divinas, that he will preserve creation de que ele vai preservar a criação until Christ returns, até o dia que Cristo voltar, when he will fully redeem his people quando ele vai perfeitamente redimir todo o seu povo, from every tongue, de todas as línguas, tribe, todas as tribos, and nation, de todas as nações, and bring them into the full enjoyment of grace e vai trazê-los ao estado de aproveitamento perfeito da sua graça, and a new creation. numa nova criação. One commentator wrote about the sign of the rainbow. Um comentarista escreveu sobre esse sinal do arco-íris. A sign is added to the promise, Um sinal é adicionado à promessa, in which is exhibited the wonderful kindness of God, no qual nós vemos a maravilhosa bondade de Deus, who for the purpose of confirming our faith in his word, com o propósito de confirmar a nossa fé na sua palavra, does not disdain to use such helps. não descarta o uso desses auxílios como o arco-íris. It appears to some absurd Para alguns parece uma coisa absurda, that faith should be sustained que a fé seja sustentada by such helps. por coisas desse tipo. But they who speak thus, Sorry. who say this, Mas esses que falam essas coisas reflect on the great ignorance and imbecility of our minds. mostram a grande ignorância e a imbecilidade das suas mentes. Nor do they ascribe to the working of the secret power of the Spirit, Também eles não conseguem reconhecer o poder do Espírito, that praise which is due. do qual nós devemos glorificar, For it's the work of God alone porque é a obra de Deus apenas to perfect faith. de aperfeiçoar nossa fé. But he does it by such instruments as he sees good, Mas ele usa os instrumentos que ele mesmo julga que são apropriados. the free choice of which is in his power. A escolha livre que pertence somente à vontade dele. And he also gives us the signs of the sacraments, Nós temos, por exemplo, os sinais dos sacramentos. of Lord's Supper, A mesa do Senhor, of o baptism, batismo, as visible signs of his faithfulness to his word. que são sinais visíveis da fidelidade a nós. And when we eat and drink of the Lord's Supper in faith, São sinais visíveis da palavra dele. E quando nós comemos e bebemos na ceia do Senhor,
we're provided a visible picture of Christ crucified and his benefits. Através da fé, nós temos acesso a uma imagem visível de Cristo crucificado e dos seus benefícios. That he gives to us so that we might understand Coisas que Ele dá a nós para que nós possamos entender the spiritual reality of being united with him. a realidade espiritual de estarmos unidos a Ele. When we witness a baptism or remember our own baptism, Quando a gente vê um batismo acontecendo aqui na frente, quando a gente lembra do nosso próprio batismo, we're provided a visible picture of our cleansing from sin and guilt nós temos uma imagem visível da nossa purificação dos nossos próprios pecados. by the work of Jesus Pela obra de Jesus and the washing of e regeneration, pelo lavar regenerador, in addition to our being partakers em adição ao fato de nós sermos participantes in Christ's death and resurrection. na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. But Jesus didn't merely show John's disciples a visible picture of what he came to do. Mas Jesus não apenas mostrou uma imagem visível do que ele veio fazer aos discípulos de João. Jesus pointed John to his word, Jesus apontou João para a sua própria palavra, specifically Isaiah 35:5 and 61:1. especificamente Isaías 35:5 e 61:1. Of course, John would have known the prophet Isaiah's prophecy, É claro, você sabe que João conhecia as palavras de Isaías, as we previously discussed, como nós já vimos antes, even if he didn't understand it fully. mesmo que ele não entendesse perfeitamente aquelas profecias. In this instance, though, Então, nessa situação, it would have been clear to John ficaria claro para João as to what Jesus was saying about o himself. que Jesus estava falando a respeito de si mesmo. You see, by quoting Isaiah 35:5, Quando Jesus vai lá e cita Isaías 35:5, which says, "Then the eyes of the blind shall be opened, quando ele diz que os olhos dos cegos serão abertos and the ears of the deaf unstopped," e os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, John would have remembered the context of the passage, João se lembraria imediatamente do contexto daquelas palavras, which was, que era, in verse 4, no versículo 4 de Isaías, "Say to those who have an anxious heart, be strong and fear not." diga àqueles que têm o coração ansioso, sejam corajosos, não temam. And the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with singing. E os redimidos do Senhor retornarão e virão para Sião cantando. Everlasting joy shall be upon their heads, A alegria sem fim estará sobre a cabeça deles. and they shall obtain gladness and E joy, eles obterão da parte do Senhor a alegria. and sorrow and sighing shall flee away. E todo o sofrimento e todo o suspirar irá embora. And by quoting Isaiah 61:1, E ao citar Isaías 61:1, which said, "The Lord has anointed me to bring good news to the poor," no qual diz que o Espírito do Senhor me ungiu para trazer boas novas aos pobres, John would have remembered the context around that passage. João se lembraria do contexto que cercava aquelas próprias palavras. The Lord has anointed me Essa ideia de que o Senhor me ungiu to comfort all who mourn, para confortar todos aqueles que lamentam, to grant those who mourn in Zion, para garantir àqueles que lamentam em Sião, to give them a beautiful headdress instead of ashes, para dar a eles um lindo arco e uma coroa em vez de cinzas, the oil of gladness instead of mourning, o óleo da alegria em vez de lamento, a garment of praise instead of a faint spirit, vestes de louvor em vez de um espírito desanimado, that they may be called oaks of righteousness, para que eles sejam chamados de carvalhos de justiça, that the planting of the Lord, para que essa árvore do Senhor that he may be glorified. seja glorificada. You see, Jesus was telling John Então veja, Jesus estava dizendo a João, that not only was he bringing physical healing to the não people, apenas que ele estava trazendo cura física às pessoas, he was preaching good ele news. estava pregando as boas novas. This good news is that God himself E essas boas novas é de que o próprio Deus supplies the righteousness you and I do not have nos dá a justiça que eu e vocês não temos, unless we trust in a Jesus. menos que nós creiamos em Cristo Jesus. And then Jesus says, Então Jesus disse o seguinte: "And blessed is the one who is not offended by me." e abençoado e bem-aventurado é aquele que não é ofendido ou envergonhado por mim. So why did Jesus add this statement? Então por que Jesus adicionou esse comentário? Does it not seem out of place? Será que não parece uma coisa fora de lugar? However, when we look closely, it fits perfectly. Mas quando a gente olha de perto, isso se encaixa perfeitamente. Jesus had just told John that he is the Messiah Jesus acabou de dizer a João que ele é o Messias and that all prophecy had been fulfilled in e him. de que toda profecia está sendo cumprida nele. And if this is truly the case, Então, se esse é o caso,
then both John and we can expect to suffer hardship in his name. Então, tanto João quanto nós devemos esperar sofrimento em nome de Jesus. And if this is the case, E se esse é o caso, then both John and we can expect to have bouts of doubt. então nós e João também teremos algumas dúvidas a respeito do nosso chamado. And if this is the E case, se esse é o caso, then there's no other way of salvation for John or us than through Jesus Christ. então não há nenhuma outra salvação, tanto para João quanto para nós, se não for por Jesus Cristo. You see, Jesus is known in part by what he did. Veja, Jesus é conhecido em parte pelo que ele já fez. He did all of those things which were reported to John. Ele de fato havia feito todas aquelas coisas que foram relatadas a João. On the other hand, Mas por outro lado, the significance of what Jesus did is conditioned by who he is, o significado das coisas que Jesus fez é condicionada por quem ele é. and we can never separate the person and work of E Jesus. nós nunca podemos separar a pessoa de Jesus da obra de Jesus. Jesus in his person is the eternal Word of God, Jesus, na sua própria pessoa, ele é a palavra eterna de Deus. the eternal Son of Ele é God, o Filho eterno de Deus. the second person of the A Godhead, segunda pessoa da Trindade. the only mediator between God and O man, único mediador entre Deus e os homens. and the Redeemer of God's elect. E o Redentor dos eleitos de Deus. He is both truly God and truly man, Ele é tanto verdadeiramente Deus quanto verdadeiramente homem. one divine person Uma única pessoa divina in two inseparable but unconfused, unchangeable, em duas naturezas que são inseparáveis e que ao mesmo tempo não se confundem e não mudam. indivisible and inseparable natures. Há duas naturezas indivisíveis e inseparáveis. Jesus is the center of God's special revelation in the Jesus é o Scriptures centro da revelação especial nas Escrituras. and the fulfillment of God's covenant promises, E ele é o cumprimento das promessas especiais de Deus na sua aliança. even as we saw this morning in Exodus 24. Assim como nós vimos hoje de manhã em Êxodo 24. And if you don't believe these things about E Jesus, se você não crê nessas coisas sobre Jesus, then you have fashioned your own Jesus então você acabou amoldando Jesus segundo as suas próprias expectativas. because you have found that Jesus offensive to Porque you. você acaba pensando que esse Jesus verdadeiro é ofensivo a você. And Jesus in his work emptied himself of his glory Jesus, na sua obra, ele esvaziou a si mesmo da sua glória by being made human, ao tornar-se humano, born into a low estate, nascido de uma condição muito pequena. subjecting himself to the law which he perfectly fulfilled, Sujeitou-se a si mesmo à lei, a própria lei que ele mesmo cumpriu. suffering the infirmities of the flesh, Ele sofreu as enfermidades da carne, the temptations of Satan, as tentações de Satanás, the torment of man, even unto death. o tormento dos homens, até mesmo a morte de cruz. He then bore the weight of God's wrath E depois ele carregou sobre si o peso da ira de Deus, as an offering for our sin, como alguém que se ofertou pelo nosso and pecado. was continued under the power of death E ele permaneceu sobre o poder da morte for 3 days before being resurrected por 3 dias antes de ressuscitar dos mortos. and ascending to the right hand of the E ele Father, ascendeu e está sentado à destra do Pai, wherein he intercedes for us de onde ele intercede por nós. and will one day judge the entire world. E dia ele vai julgar o mundo inteiro. And if you don't believe these things about E Jesus' se você work, não crê nessas coisas sobre Jesus, then you have again fashioned your own Jesus mais uma vez você acabou moldando um Jesus para si mesmo, because you found his work to be offensive to you. porque você acaba pensando que esse Jesus é muito ofensivo para você. This is why Jesus tells John and us that we are blessed É por isso que Jesus disse a tanto a João quanto a nós que nós somos bem-aventurados if we don't find him to be offensive se to nós não us. acharmos que ele é ofensivo para nós. And don't you want to know this same Jesus? Se você não quer conhecer esse Jesus, How many in Brazil are persuaded that this Jesus Christ is the one? quantos vocês acham que no Brasil nesse momento creem que esse Jesus é o Messias? Jews don't believe Jesus is the one. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Muslims don't believe Jesus is the one. Os muçulmanos não acreditam que Jesus é o Messias. They've missed the true Messiah, Eles simplesmente não conseguem perceber o verdadeiro Messias. Jesus Christ, Jesus, o Cristo, because of their por expectations. causa das expectativas que eles têm. And I'm reasonably certain that you and I have coworkers, E eu tenho certeza que tanto eu quanto você temos colegas de trabalho, neighbors, vizinhos, friends, amigos and family e members membros da nossa própria família who have doubts that Jesus is the que têm one. dúvida se Jesus é o Messias. There's likely someone sitting here today Provavelmente tem alguém sentado aqui hoje à noite that doubts Jesus is the que one. tem dúvida que Jesus é o Messias. And maybe you're thinking that Jesus lived a perfectly obedient life, E talvez você esteja pensando que Jesus viveu uma vida perfeitamente obediente e uma vida em que ele cumpriu a vontade de Deus, and willingly dying an atoning death on the cross como alguém que morreu voluntariamente como um sacrifício expiatório na cruz. was not enough to cover your Talvez sins você pense que essas coisas não são suficientes para cobrir o seu pecado, because your sins are great. porque os seus pecados são grandes demais.
Maybe you're thinking that Jesus' resurrection is not enough, Talvez você pense que a ressurreição de Jesus não seja suficiente, evidence that you have been reconciled to God. que não seja uma evidência suficiente de que você é reconciliado com Deus. But if Jesus giving sight to the Mas blind, veja, se Jesus está dando visão aos cegos, making the lame walk, fazendo o coxo andar, cleansing the lepers, purificando os leprosos, making the deaf hear, fazendo os surdos ouvir, raising the dead, ressuscitando os mortos and preaching the good e news pregando as boas novas. is not enough for Se you, você acha que isso não é suficiente para você, then I suggest you look for another. então eu sugiro que realmente você procure outra coisa. But such a suggestion Mas essa sugestão, is a fool's errand. na verdade, é uma tolice, There is no other one who can do what Jesus has done for you. porque não há ninguém mais que possa fazer o que Jesus faz por você. This is where you need to be able to stand in the face of all of the hostility of the world, Isso é o que você precisa para estar de pé diante de toda a hostilidade desse mundo, out of loyalty to your Savior. para ter lealdade ao seu Salvador. If God is righteous Se Deus é justo and you are not e righteous, você não é justo, then He's going to judge you according to His righteousness, então Ele vai julgar você de acordo com a justiça dele, and you need help. e você precisa de ajuda. And the good news of the gospel E a boa nova do Evangelho is that help has arrived é que a ajuda já chegou in our Redeemer Jesus em Christ. nosso Redentor Jesus Cristo. There are those of you who may not want Christ. Tem alguns de vocês talvez aqui que não queiram Jesus Cristo. You may not want to be bothered with anything religious, Talvez vocês não queiram ser incomodados com qualquer coisa que seja religiosa, but you need Christ. mas você precisa de Cristo. You know you're not perfect. Você sabe que você não é You perfeito. know you're not holy. Você sabe que você não é santo. And you know that God is holy. Você sabe que Deus é santo. And you have to reconcile E this. você precisa reconciliar essas coisas. And Jesus is your only E solution. Jesus é a sua única solução. For those of us who believe in Jesus, Para aqueles de nós que creem em Jesus, that He is our only que solution, Ele é a nossa única solução, when you have doubt, quando você tiver dúvida, go to Jesus. vá a Jesus. Pray to Jesus. Ore a Ele. Seek Him in His Word. Busque a Ele em sua palavra. And you will find, just as John E found, você vai encontrá-lo assim como João o encontrou. that Jesus is the promised Que Messiah. Ele é o Messias prometido. And we can place our trust in E que Him. nós podemos depositar a nossa confiança nele. And as I close, E quando agora eu termino o meu sermão, let me add one more passage from Isaiah deixa eu acrescentar para vocês só mais uma passagem de Isaías, as an encouragement como um encorajamento to those who assisted in VBS this week para aqueles que estiveram ajudando na escola bíblica de férias durante essa semana. and to the parents of the E children. também para os pais das crianças. Isaiah 52:7 Em Isaías 52:7 a gente lê o seguinte: says, "How beautiful upon the mountains Quão formosos estão sobre os montes are the feet of him who brings good os news, pés daqueles que anunciam boas novas, who publishes peace, que publica a paz, who brings good news of happiness, que traz boas novas de grande alegria, who publishes salvation, que proclama a salvação, who says to que Zion, diz a Sião, your God o reigns." seu Deus reina. So through VBS, Então, através da escola bíblica de férias, you had the privilege of being used by Christ você teve o privilégio de ser usado por This- Cristo this past week ao longo dessa semana to bring the good news of Jesus Christ to the children. para trazer as boas novas de Jesus Cristo às crianças. And you were not able to bring any child to Christ by explaining this good news E você não foi capaz de fazer isso simplesmente explicando as boas better novas, than anyone has ever explained it before. mais do que qualquer outra pessoa que já explicou antes de você. Only the Lord changes hearts. Apenas o Senhor Jesus Cristo pode mudar os corações. However, it was your responsibility Entretanto, foi a sua responsabilidade to be faithful to God's word and your instruction. de ser fiel à palavra de Deus e às suas instruções. So I encourage you Então eu quero encorajar vocês to pray for each child who attended, de orar por cada uma das crianças que participaram da that programação, his or heart was opened para que os corações delas se abram to the good news of Jesus para as Christ. boas novas de Jesus Cristo. And ask the Lord to continue to give you E continue pedindo ao Senhor que dê a você clarity of his word a clareza na sua palavra and to keep you faithful, e que mantenha você fiel, that you might continue to speak the truth para que você continue falando a verdade to these children. para essas crianças. As we help one another, À medida que nós ajudamos uns aos outros, rear our children. nós também somos filhos de Deus. And let us pray. Então vamos orar. Baixa a sua cabeça. Father, we thank you for your word, Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra and we thank you for our great Savior. e nós te agradecemos pelo nosso grande Salvador. Would you help us to see our need for you Que o Senhor, por favor, nos ajude a ver a nossa necessidade do Senhor and to see you for who you are e ajude-nos a ver o Senhor pelo que o Senhor é and for what you've e done? pelo que o Senhor fez por nós. In Jesus' holy name, Nós oramos em nome de Jesus. amen. Amém. Amém.
Thank you, Mr. Dennis.